conversar com você a respeito de alguns princípios da palavra que são necessários para vivermos o inacreditável que Deus preparou para nós. Glória a Deus. Nós estamos numa série chamada Quem Diria? E essa série, no final dessa série, aqueles que estão à sua volta vão olhar para você e falar assim: quem diria, hein? A palavra do Senhor diz, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Obrigado. Tem alguém lendo comigo aqui? E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Glória a Deus. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia! Não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite. Por meio de você, a sua família vai ser abençoada. Os seus colegas de trabalho vão ser abençoados. Os seus professores da faculdade serão abençoados. Onde você estiver, por meio de você, essas pessoas serão abençoadas. Amém. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprado em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Eu quero falar com você hoje sobre transições. Transições ao longo do caminho. Você pode repetir comigo essa palavra? Transição. Transição. Basicamente, existem duas maneiras de nós não alcançarmos o destino que Deus tem para nós. A primeira maneira é não cumprindo os princípios bíblicos, porque não existe promessa sem cumprimento de princípios. Não tem como eu viver realidades de Deus se eu não cumprir se eu não cumprir os princípios de Deus. Não tem avanço no que Deus tem para mim se eu não cumpro os princípios que Ele estabeleceu para eu viver. Amém. Deus estabeleceu uma vida para nós, uma vida que anda sob limites. Uma vida que só avança a partir de limites. Deus estabeleceu para todos nós, antes mesmo do pecado existir, Deus deu limites ao homem. Por quê? Porque limite não é resultado de pecado, limite é princípio de vida. Não existe vida onde não existem princípios. E quando você respeita os limites estabelecidos por Deus, a eternidade, o céu é atraído até você. Amém. Glória, Senhor. Então você não vive realidades sem primeiro cumprir princípios. Você não vive o seu destino se você não obedecer os princípios estabelecidos por Deus. Mas existe também uma outra forma de você não viver o que Deus tem para a sua vida.
se você não souber passar por transições. Todos nós passamos por transições na vida. A vida, na verdade, ela é feita de transições. Uma mulher que vai dar à luz a um filho, ela passa por transição. Ela é uma antes do filho, outra depois do filho. Nesse processo de gravidez, ela passa por um tempo de transição. Você passa por transição no seu trabalho. Você passa por transição no seu casamento. Você passa por transições na sua vida acadêmica. Você passa por transição no seu ministério. Você passa por transição em todas as áreas da sua vida. A sua vida ela é construída a partir de transições. Transições são mudanças que passamos na vida. Você não sai de criança para adulto sem antes passar por uma transição chamada adolescência. Porque a vida é construída através de transições. Mudanças que nós passamos de uma etapa para outra etapa. As transições são importantes porque através delas Deus nos prepara para algo novo. Através das transições, Deus tira a gente de um lugar de imaturidade e leva a gente para um lugar de maturidade. Aleluia. Eu não sei você, mas eu dou graças a Deus porque eu não sou mais imaturo como eu era antes. Amém. Mas ainda não sou tão maduro quanto eu tenho que ser. Aleluia. Mas eu entendo que para eu chegar neste lugar eu preciso passar por transições. Não tem como você olhar para a vida de Abraão, que na verdade aqui era Abrão, e não enxergar transições na vida dele. Esse texto de Gênesis capítulo 12, ele está falando exatamente sobre isso, sobre transição. Repita comigo a palavra transição. Transição. Mais uma vez. Para decorar. Transição. Transição. Esse texto de Abraão com Deus fala sobre transição. E a primeira coisa numa transição é que toda transição precisa ser orientada pela palavra de Deus. A Bíblia diz: e o Senhor disse a Abrão. Tudo começa com a palavra de Deus. Tudo começa com a palavra de Deus. Obrigado. O mundo, o universo começou com uma palavra de Deus. Aleluia. Obrigado. O chamado de Abraão começa com a palavra de Deus. O chamado de Noé começa com uma palavra de Deus. O chamado de Deus para Davi começa com uma palavra de Deus. O chamado de Deus para Moisés começa com uma palavra de Deus. Começa com a palavra, eu me desenvolvo pela palavra e no fim da minha vida, tudo que vai me restar é aquilo que eu fiz com a palavra. Aleluia. Deus disse para Abraão: saia da sua terra. Quem agenda as suas transições é Deus. Obrigado. Não mude de um lugar se Deus não mandou você mudar. Obrigado. Não saia de um emprego se Deus não mandou você sair. Pastor, mas está difícil, a situação está difícil. Mas quem sabe Deus está usando essa situação para te fortalecer. Não mude de um lugar se Deus não te mandar mudar. Mas não fique num lugar se Deus te mandar sair. Toda transição, ela começa com Deus. Deus vira para Abraão e fala: sai da sua terra e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus disse para Abraão sair da terra dele e ir para a terra dele. Amém. Aleluia. Terra significa identidade. Terra significa riqueza, terra significa posse. Deus disse: saia da sua terra, Abraão, e venha para a minha terra. Saia da sua região e venha para a minha região. Saia da sua realidade. Aleluia. E venha para a minha realidade. Saia do lugar onde você está e venha para o lugar que eu quero te colocar. Saia desse lugar onde você chegou e venha para esse lugar onde eu quero que você fique. Aleluia. Você precisa se movimentar. Saia da sua terra. Saia do meio dos seus parentes.
Sabe por que Deus fala para sair do meio dos seus parentes? Porque muitas vezes a sua cultura de família está te atrapalhando de visualizar o que Deus tem para você depois da fronteira. Saia da casa do seu pai. Sabe o que significa isso? Abra mão da sua herança. Abra mão da sua herança. Mude os seus valores. Comece a andar pelos meus valores. Comece a andar por aquilo que eu valorizo. Comece o caminho até o destino que Deus tem para nós. Nós vamos precisar sair de alguns lugares. E vamos precisar deixar algumas pessoas para trás. Pessoas que nós amamos, mas que não podem continuar com a gente porque não tem a mesma visão que Deus tem te dado. Pessoas que nós amamos, pessoas que cresceram com a gente, mas não estão compactuando com a mesma convicção que Deus tem colocado no seu coração. E aí então você está sendo impedido de avançar, porque você não tem conseguido ver aquilo que Deus tem para você, porque você está no meio de pessoas erradas. Pessoas vão ficar para trás. Pessoas não vão conseguir te acompanhar para o lugar onde Deus está te levando. Basicamente na vida você lidar com 3 tipos de pessoas. E é importante você saber disso. Primeiro tipo, os íntimos. Os íntimos são aqueles que estão com você por quem você é. Os íntimos são aqueles que não estão com você por causa do seu dinheiro, não estão com você por causa da sua profissão, não estão com você por causa dos seus bens, não estão com você por causa do seu cargo na igreja, não estão com você por causa do talento. Eles estão com você por quem você é. Eles valorizam você por quem você é. Eles conhecem os seus defeitos, eles conhecem as suas qualidades, mas ainda assim eles continuam com você. Os íntimos são aqueles que muitas das vezes te repreendem quando você está errado. Eles não passam a mão na sua cabeça. Quando você está errado, eles falam que você está errado porque eles amam você por quem você é. Aleluia! Pessoas que você pode confiar. Pessoas que você pode abrir o seu coração. Se na sua vida você tiver pelo menos 2 pessoas assim, você está bem feito. Amém. Obrigado. Para chegar nesse destino. Todo Davi precisa de um Jonatas para entrar no palácio. Mas na vida também, você vai ter alguns Terás. Terá é o pai de Abraão. São pessoas importantíssimas na sua vida. Porque Terá, como pai de Abraão, Terá conduziu Abraão até Canaã. E falou: meu filho, vamos para Canaã. Então Terá tira Abraão desse lugar de inércia e vai a caminho de Canaã. Mas no meio do caminho Terá para. Por causa das suas decepções, por causa das suas perdas, Terá deixa de avançar. Todo mundo tem um Terá na sua vida. Os Terás são aqueles que, quando você não tinha profissão, foram eles que te deram uma chance para você trabalhar onde você trabalha. Os Terás são aqueles que são, quando você ainda não tem uma base espiritual, eles te ajudam em oração. São pessoas que te apresentam Jesus. Os Terás, eles são como andaimes. Eles te ajudam a construir o propósito de Deus para a sua vida. Só que tem um problema com os Terás. É que chega no meio do caminho, eles param. Chega no meio do caminho, os Terás param. Porque eles se decepcionaram com alguma coisa, porque eles ficaram desgostosos com alguma coisa, porque eles sofreram alguma perda, esses Terás param. Eu tive pessoas extraordinárias na minha vida. Pessoas que, quando eu não entendia nada das coisas de Deus, eram pessoas de oração. Pessoas que me falavam do temor do Senhor. Pessoas que para mim eram referência de espiritualidade, mas por causa de perdas, por causa de sofrimento, esses Terás que eu tinha na minha vida pararam. E sabe qual é o problema?
é que muitas pessoas estão parando com esses terás. Quantas pessoas estão ainda reunidas em igrejas, não porque o líder tem unção, não porque o líder tem uma palavra de vida, mas porque foi esse líder que tirou ele do mundo das drogas. Mas esse líder agora, por algum motivo, sei lá o que foi, ele parou de crescer. E aí então você, como liderado, também parou de crescer. E aí você fala, eu não posso sair porque tem uma dívida de gratidão. Ei, eu estou aqui para te dizer nessa noite que você já fez o que devia ter feito. Você já orou, você já falou, e eu estou aqui como porta de Deus para falar, prossiga, porque o que eu tenho para você ainda não acabou. Seja quem for, seja seu pai, seja sua mãe, seja seu irmão, seja um líder espiritual. Talvez foi alguém aqui dessa igreja que te ajudou a vir para a igreja, mas essa pessoa parou de prosseguir, parou de avançar. Eu estou aqui para lhe dizer, não pare junto com essa pessoa. Não pare junto com essa pessoa. Não é porque ele parou que você tem que parar também. Continue. Mas também tem os lós. Os lós da nossa vida, eles não estão com você por quem você é. Eles estão com você pelo que você pode proporcionar a eles. Meu Deus. Eu estou falando com alguém aqui nessa noite? Amém. Eles estão na sua vida não por quem você é, mas pelo que você pode proporcionar a eles. Tanto é que se eles acharem alguém que leva eles para esse lugar mais rápido, eles te abandonam e vão com o outro. Desse jeito. Estou te falando isso para você parar de ficar se decepcionando com pessoas e começar a prosseguir o caminho que Deus preparou para você. Saiba identificar as pessoas que te cercam, porque talvez você está se abrindo com pessoas que você acha que é íntimo, mas é apenas um ló na sua vida. O que você tem? Pare de entregar as suas emoções para pessoas que não querem te ver feliz. Quer fazer um teste? Quando tiver as pessoas que andam com você reunidas, chega e conta uma novidade. Ganhei um carro! E aí você para a euforia e observa. Vê quem vai se alegrar espontaneamente e vê quem vai forçar um sorriso. Pare de ser dependente emocionalmente dos outros. Não adianta nada você ser o mais inteligente dessa igreja se você não tiver inteligência emocional. Não adianta nada ser talentoso sem inteligência emocional. Não adianta nada ser bonito como eu sem inteligência emocional. Não adianta nada tocar bem como os meninos se você não tiver inteligência emocional. Não adianta nada. Fortaleça o seu interior. Fortaleça-se em Deus. Coloque a sua confiança em Deus. Acredite que Ele acredita em você e continue a carreira que Ele já te propôs. Seja autoconfiante. Aleluia. Pastor, isso não é heresia não, pastor? Não. Porque não adianta nada eu confiar que Deus pode me usar aqui nessa noite, mas não ter confiança na unção dele que está sobre a minha vida. Porque ele vai fazer, mas através de mim. Então eu preciso confiar. E se você um dia tiver que voltar, o próprio Deus vai preparar isso. Assim como José. Deus tirou José do meio dos irmãos dele, mas depois o próprio Deus preparou o encontro dele com os irmãos. Talvez você está falando, pastor, mas eu não tenho que voltar para evangelizar. Não, ainda não é hora. Desde que a sua vida fala por si. Desde que a sua vida seja um testemunho vivo. Deixa que a sua vida, que o seu testemunho seja a manifestação do poder de Deus para as pessoas. Deus disse, saia! Por quê? Porque Deus tinha algo para fazer. Jesus usou a mesma palavra com os discípulos.
venha após mim, que eu farei. Você não sabe o quanto eu fico aliviado quando eu vejo essa palavra, farei. Você não sabe o quanto eu fico alegre quando eu vejo Deus falando, venha que eu farei. Sabe por quê? Porque não existe a pessoa certa para a obra de Deus. Não existe a pessoa certa para a obra de Deus. Porque aquele que começou a boa obra. Aleluia! Porque aquele que começou a boa obra é fiel. Amém! Glória a Deus. Ele que faz em nós. Ele realiza o desejo, ele realiza o querer. Não existe a pessoa certa para a obra de Deus. Escute isso daqui e você vai carregar essa verdade para o resto da sua vida. Ele é o Deus certo para pessoas erradas. Aleluia! É muito fácil você olhar para Abraão hoje e se admirar com a vida dele. Mas Abraão nunca seria quem foi se Deus não tivesse sido sempre quem ele é. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Aleluia. Quando eu olho para Abraão, eu vejo uma pessoa errada. O que te define? O que nos define como pessoa errada? As suas escolhas. Pessoas erradas são rotuladas pelas suas escolhas erradas. Se você escolhe errado, você se torna uma pessoa errada. E eu olho para a vida de Abraão e eu vejo alguém que tomou uma escolha errada. Qual escolha? Ele casou com Sarai, uma mulher estéril. Por isso, por causa dessa escolha, ele deu fim à sua descendência. Uma pessoa errada. Existem muitas pessoas dentro da igreja que cometeram atos errados na sua vida. Muitas pessoas dentro da igreja que acham que porque tiveram escolhas erradas no passado, o seu futuro em Deus está comprometido. Existem muitas pessoas dentro da igreja que estão abrindo mão das promessas de Deus, do destino de Deus para eles, porque eles olham para trás e falam, pastor, quantas escolhas erradas eu tive na vida, quem sou eu para ser levantado por Deus, para fazer algo extraordinário? Olha para Abraão. Abraão, que depois se tornou Abraão, ele veio da descendência de Noé. Fala comigo, Noé. Sabe quem foi Noé? Gênesis capítulo 6. Noé foi simplesmente o cara que recomeçou a humanidade. Amém. A Bíblia chama Noé de homem íntegro, de boa reputação diante dos homens, e andava com Deus. Cara, olha quem era o ancestral de Abraão. Um cara do manto de Covas Neves. Um cara respeitado por todo mundo. Um cara que por onde passava, lá vem Noé, respeitado por todo mundo. Aí, quem é o filho de Noé? Um deles, um camarada chamado Sem. Sem foi um homem que não desonrou o seu pai quando ele poderia ter desonrado. Então olha os ancestrais de Abraão. Deus é o Deus de Noé. Deus é o Deus de Sem. Deus é o Deus das pessoas corretas. Deus é o Deus das pessoas que sempre pagaram em dia. Deus é o Deus das pessoas que nunca tiveram o seu nome no SPC. Eu estou falando com alguém aqui. Deus é o Deus das pessoas que nunca tiveram o seu nome no Serasa. Deus é o Deus. É revelamento, pastor? Não é revelamento. Deus é um Deus de pessoas que nunca deixaram de vir num culto de oração. Deus é um Deus daqueles que fizeram seminário. Deus é um Deus daqueles que leem a Bíblia todos os dias. Deus é um Deus daqueles que oram em línguas. Deus é um Deus daquele que tem a família, pastor, o pai é pastor, a mãe é pastor, o cachorro é pastor alemão. Deus é um Deus daqueles que viveram em santidade. Deus é um Deus daqueles que são respeitados da sociedade. Mas
é o Deus de Abraão. Deus é o Deus de Abraão. Deus é o Deus daqueles que tomaram escolhas erradas na vida. Deus é um Deus daqueles que não casaram virgem. Deus é um Deus daqueles que tomaram escolhas erradas na vida, foram presos por causa disso, sofreram consequências por causa disso. Deus é um Deus de pessoas que fizeram atrocidades na vida. Deus é um Deus de pessoas que desonraram seus pais. Deus é um Deus de pessoas que cresceram num lar destruído. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Eu não sei se tem algum ser humano aqui nessa noite. Mas Deus é o Deus daqueles que foram imperfeitos. Deus é o Deus daqueles que traíram. Deus é o Deus daqueles que foram infiéis. Deus é o Deus daqueles que tomaram decisões erradas na vida. Deus é um Deus daqueles que ninguém dava nada por eles. Deus olhou para Abraão e viu Abraão. Deus olhou para um homem e viu uma nação. Deus olhou para uma mulher estéril e viu uma mãe. Deus olhou para o filho mais novo de outros filhos e viu um rei. Deus olhou para um pescador e viu um apóstolo. Deus olhou para um assassino. Vamos lá, me ajuda. Deus olhou para um assassino e viu um libertador. Fala, Deus! Para Deus, a questão não é como você chegou aqui. A questão não é onde você chegou. Para Deus, a questão é de onde você está disposto a sair. Aleluia! A questão é de onde você está disposto a sair. O que conta não é o que você fez de lá até aqui, mas o que você vai fazer daqui para lá. Melhor ainda, não é as suas obras de lá para cá, mas o que você vai deixar e realizar dentro de você daqui para lá. Obrigado, Senhor. Ele é o Deus certo das pessoas erradas. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. Nas mãos de Jesus, o pior desastre pode se tornar o maior milagre da terra. Ele é o Deus certo das pessoas erradas. Eu farei um grande povo, tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção. Ei, é vontade de Deus de colocar em lugares que não é. Sabe por quê? Porque você será uma bênção. Glória a Deus! Obrigado. Deus só te dá uma bênção para que você seja uma bênção. Farei de você. Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Aleluia! Obrigado, Pai. Versículo 2, o que eu faço em você. Versículo 3, o que eu faço através de você. Versículo 2, o que eu faço em você. Versículo 3, o que eu faço através de você. Poderoso Deus! Primeiro em você, depois através de você. Aleluia! Primeiro em você, depois através de você. Glória a Deus! Deus, Ele é o único capaz de manifestar a sua grandeza através da nossa pequenez. Aleluia! Ele é o único que pode cumprir o propósito perfeito dele através das nossas imperfeições. Obrigado, Senhor. Ele é grande, mas primeiro ele tem que crescer dentro de você. Obrigado. Glória a Deus! Primeiro em você, depois através de você. Primeiro em você, depois de você. Ainda que você não entenda, eu estou fazendo em você, porque ainda existe uma descendência que vai sair através de você. Em você. Sabe por quê? Porque tudo que você gera tem a sua identidade. Mas tudo que Deus gera através de você
Tem a identidade dele Glória a Deus. em você, através de você. Em você, através de você. Sabe o que eu acho incrível? É que Deus disse para Abraão: olha aqui, eu vou te abençoar quem te abençoa, mas vou amaldiçoar quem te amaldiçoa. A bênção de Deus sobre Abraão, que recai sobre todos aqueles que estão em Cristo. Aleluia. Obrigado. Gálatas capítulo 3. Todos nós recebemos as mesmas bênçãos de Abraão pela fé. É tão poderosa, que você pode ser um instrumento de fortalecimento de alguém, mas também pode ser um instrumento de enfraquecimento de alguém. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Quando Deus fala, aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, no original tem um significado mais profundo. No original significa, aqueles que fizerem pouco caso de você, aqueles que te desdenharem, serão enfraquecidos. Se você se levanta para falar mal de mim, meu irmão, você vai enfraquecer espiritualmente. É Deus. Meu Deus. Se você se levanta para falar mal de algum irmão na sua igreja, você vai enfraquecer espiritualmente. Você nunca vai ver alguém pegando fogo murmurador. Você nunca vai ver alguém cheio do Espírito Santo que fala mal da igreja. Quanto mais você fala, mais fraco você fica. Quanto mais você fala, mais fraco você fica. Porque essa é uma lei espiritual que Deus estabeleceu para aqueles que são filhos de Abraão. Aleluia. Não somos descendência natural de Abraão, mas somos descendência espiritual de Abraão. Glória a Deus. Obrigado. Por isso que a pior coisa que pode acontecer é uma igreja dividida. Porque uma igreja dividida é uma igreja enfraquecida. Se eu falo mal, eu enfraqueço. Mas quanto mais eu falo bem, Aleluia. quanto mais eu faço bem, mais eu fortaleço. Deus está te dando aqui o segredo para o fortalecimento espiritual. Abençoe, 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 abençoe. Mas me fez mal, pastor. Abençoe, mas me deu calote, pastor. Abençoe, mas me roubou, pastor. Abençoe. Só que vier para falar mal de você, da igreja, fala, saia! Porque eu não quero ser enfraquecido por você. Aleluia. Quem te abençoa, eu abençoo. Quem te desdenha, será enfraquecido. Nesse caminho rumo ao propósito para a nossa vida, nesse caminho rumo ao projeto para a nossa vida, nós precisamos aprender esses princípios. E Abraão nos ensina isso. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos esses princípios. Abraão chega, sai de Harã e vai para Canaã, a terra prometida, Canaã. Só que quando ele chega em Canaã, ele começa a andar por dentro da terra. Ele começa a andar dentro da terra. Entenda uma coisa: nesse processo, nessa transição rumo ao propósito da nossa vida, Deus vai começar primeiro fazendo uma ronda com aquilo que nós temos dentro. Uou. Aleluia. Uma pessoa entendeu? Nessa etapa de transição da nossa vida, Deus vai começar fazendo uma ronda no que tem aqui dentro. Aleluia. Deus vai começar a sondar aquilo que tem aqui dentro. E você não faz ideia do quanta coisa ruim a gente tem aqui dentro. Temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Mas por causa da maldade do pecado, nós precisamos renovar a nossa mente na palavra de Deus.
E Abraão passa por lugares de idolatria. Nesse tempo de transição, Deus vai nos mostrar os ídolos que temos dentro de nós. Ídolos do nosso eu. Orgulho, soberba, dinheiro, carro, casa, filhos. Deus está te mostrando ídolos que estão dentro do seu coração, que estão te impedindo de crescer. Eu amo a minha esposa, pastor. Parabéns, é isso mesmo. Mas não idolatre ela. Porque você se parece com aquilo que você adora. Pastor, eu amo meu esposo. Mas não idolatre ele. Pastor, eu dou a minha vida pelos meus filhos. Ok, dê a da sua vida, mas não idolatre eles. Nesse período de transição, Deus vai revelar ídolos que estão no nosso coração, que estão nos atrapalhando de crescer. Você está me ouvindo aqui nessa noite? Deus vai revelar ídolos. Antes você não enxergava, mas agora que Ele está te conduzindo ao seu destino, Ele vai começar a te mostrar. Glória a Deus. É o tempo de sondar, é o tempo de fazer a sondagem. E sabe qual foi o primeiro lugar que Abraão parou na sua peregrinação dentro da terra da promessa? Carvalho de Moré, em Siquém. Sabe o que significa Carvalho de Moré? O lugar do professor. Onde é que é o lugar do professor? Onde é que é o lugar do professor? Não. Onde você acha um professor? É Deus. Aleluia. Deus me chamou. Deus me deu uma visão. Deus tem um propósito na minha vida. Deus me chamou para ser pregador da palavra. Deus me chamou para ser um evangelista. Deus me chamou para ser um profeta desta nação. Deus me chamou para ser um grande ministro de louvor. Vamos lá, Deus. Vamos lá. Começa a me levar. Já estou deixando as coisas de lado. Já estou abandonando os lugares errados. Estou abandonando as pessoas erradas. E agora? Senta lá. Senta. Vai para a escola. Vem pro seminário teológico, fala, viva. Vai para a escola. E sabe onde foi que Deus apareceu para ele? Nos Carvalhos de Moré. E a palavra aparecer significa se revelar. A palavra aparecer significa parar para aprender. Se você não para aprender, você não pode prosseguir para crescer. Aleluia. Para aprender. É tempo de sentar para aprender. É tempo de estabelecer bases. Deus não pode fazer crescer um edifício que não tem fundamentos. Uma árvore que não tem raiz não frutifica. É tempo de parar para conhecer aquele que te chamou. É tempo de parar para conhecer aquele que tem uma promessa para a sua vida. É tempo de parar para conhecer aquele que te deu uma visão. Aleluia. Porque se você vai sem conhecer, você vai como um empregado. E como todo empregado, você espera pagamento pelo que você faz. E se você vai como servo, como empregado, quando você faz o que tem que fazer e não recebe o que você esperava receber, você fica frustrado. É tempo de parar para aprender. É tempo de parar para conhecer. Porque quando você para conhecer, você entende que o seu relacionamento é mais do que um empregado, é mais do que um servo, mas é de filho para pai. Aleluia. Um filho
de rei não precisa fazer para receber alguma coisa, porque ele já tem tudo que ele precisa. Aleluia. No mundo, o que você tem diz quem você é. No mundo, o que você tem diz quem você é. No reino, quem você é. Aleluia. No reino, quem você é determina o que você tem. É tempo de parar para aprender. É tempo de parar para ter uma revelação de quem Ele é. Porque se você sabe quem Ele é, você sabe também quem você é. Aleluia. A primeira coisa que Deus disse para Jesus antes dele começar o ministério não foi: vai e faça. A primeira coisa que Deus disse para Jesus antes dele começar o ministério foi: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele não tinha curado ninguém, Jesus não tinha orado por ninguém, Jesus não tinha pregado para ninguém, Jesus não tinha ensinado ninguém, mas Deus olhou para Jesus e curou e sarou todas as emoções de Jesus e disse: meu filho, você não faz para ser, você é, e por isso você faz. Você vai ser traído, mas isso não define quem você é. Você vai ser rejeitado, mas isso não define quem você é. Ei, as coisas não vão nem sempre dar como você esperava, mas isso não vai definir quem você é. Você é o meu filho amado. Sabe o que Abraão fazia em cada lugar? Estabelecia altares de adoração. Cada lugar, cada etapa, altar de adoração. Sabe por que ele sabia altar? Sabe por que ele estabelecia altar de adoração? Porque ele sentou no lugar do professor para aprender quem Deus era. Aleluia. Não tem como você adorar um Deus que você não conhece. Não tem como você adorar um Deus que não se revelou para você. Talvez você tenha vindo para a igreja até hoje porque os seus pais te forçaram. Talvez você venha para a igreja até hoje para seguir uma religião, para seguir um protocolo de domingo. Mas Deus nessa noite está querendo elevar o seu nível. Ele está aqui. O mestre do mestre está aqui. O professor dos professores está aqui. E Ele quer se revelar para você. Porque não tem como seguir adiante sem estabelecer altares de adoração. Porque não é só tirar as coisas erradas, é colocar as coisas certas. Glória a Deus. Não é só parar de fazer o errado, mas começar a fazer as coisas certas. Não é só deixar para trás a vida passada. Não é só deixar para trás a vida passada, é começar a viver a vida nova. Não é só deixar de idolatrar, é começar a adorar. É começar a adorar. É começar a adorar. Por onde eu passo, eu adoro. Por onde eu passo, eu estabeleço um altar de adoração. Na minha casa, eu estabeleço um altar de adoração. À medida que eu vou conhecendo Ele, eu vou estabelecendo altares de adoração. Na minha casa, eu estabeleço um altar de adoração. Na minha igreja, eu estabeleço um altar de adoração. No meu trabalho, eu estabeleço um altar de adoração. Em toda a minha vida. Aleluia. Obrigado, Deus. À medida que eu conheço, eu adoro. Eu conheço, adoro. Eu conheço. Prossiga. Porque você vai chegar num lugar chamado Negev. Fala comigo, Negev. Mais uma vez, não é Negueba não. É Negev. Mais uma vez. Só quem está acordando comigo.
Sabe o que significa Negev? Terra seca. Pera aí, pastor. Então Deus me chama, eu abro mão das amizades erradas, eu abro mão dos lugares errados, eu sento para aprender, eu começo a adorar, e o lugar que eu chego é terra seca? Aham. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele está fazendo dentro de você. Aleluia. Porque nesse tempo... Ah, meu Deus. Porque esse tempo de transição, você não vai ver muita coisa por fora, porque Ele está fazendo muita coisa aqui dentro. Deus leva Abraão para Canaã. Só que Deus, cara, por que Deus faz essas coisas? Me fala, Gilmar. Você não sabe também? Por que Deus faz essas coisas? Deus leva Abraão para Canaã, a terra da promessa. E a Bíblia diz: e naquela época Canaã estava ocupada. Deus fala que vai me dar uma terra que está ocupada. Os discípulos chegam para Jesus com 5 pães e 2 peixinhos. O que a gente faz, Jesus? Jesus, decide você o que vocês fazem. Como assim? Ele me promete um lugar que já está dominado. Como assim? Ele me promete um casamento abençoado, sendo que meu marido nem gosta de crente. Como assim? Ele me promete um futuro de empresário, se eu tenho mal segundo grau. Oh, meu Deus. Como assim? Ele me chama para ser pastor de uma igreja, se eu não cuido nem de mim mesmo. Como assim? Ele fala que é meu, sendo que já está ocupado. Sabe por que ele fala isso? Sabe por que Deus faz isso com a gente? Ei, sabe por que Deus faz isso com a gente? Também comigo aqui nessa noite. Sabe por que Deus faz isso com a gente? Porque Ele quer te mostrar que Ele é o Deus que abre porta onde não existe porta. Ele é o Deus. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Ele é o Deus que abre porta onde não existe porta. Ele é um Deus que coloca ponte onde não existe ponte. Ele é um Deus que abre o mar para você passar. A questão, Abraão, não é quem está aqui. A questão, Abraão, não é quem está lá, mas é quem está aqui. Mas é quem está aqui. Mas é quem está aqui. Chega de olhar e falar: está tudo dominado. Está tudo dominado, Jesus. Não tem mais jeito. Eu sou um só. Tem um povo aqui. Eu sou grande. Eu sou maior do que qualquer povo. Eu sou maior do que qualquer nação. Eu sou maior do que qualquer fraqueza. Eu sou maior. Glória a Deus. Aleluia. Vá para o Negev. Terra seca. Terra seca. Terra seca. Terra seca. Aleluia.
Glória a Deus. Fala comigo, Deus está começando algo grande a partir de mim. Por isso, eu vou ter que passar pelo Negev. Sabe o que é Negev? Terra seca. Sabe por quê? Porque Deus está te ensinando a fazer as coisas certas, mesmo que ao seu redor esteja dando tudo errado. Aleluia. Aleluia. Deus está te ensinando a continuar fazendo o que é certo, mesmo quando você não vê os resultados. Deus está te ensinando a continuar ofertando e dizimando, mesmo que você não veja suas finanças aumentando. Deus está te ensinando a se manter virgem, a se manter puro, a se manter pura, mesmo que as coisas estejam difíceis. Deus está te ensinando a continuar perseverante, mesmo quando tudo está dando errado. Porque se você passa por um teste do Negev, meu irmão, o diabo não pode te parar, a pressão não pode te parar, a inflação não pode te parar, a crise não pode te parar, o desemprego não pode te parar, a falência não pode te parar. Glória a Deus. Aleluia. Deus está te ensinando a continuar confiando que Ele tem toda a vida, mesmo quando você está no lugar de morte. Sabe quando uma pessoa destrói o seu futuro? Sabe quando uma pessoa destrói o seu futuro? Quando ela acha que o seu presente é o fim. Sabe quando uma pessoa destrói o seu futuro? Quando ela acha que o seu presente é o fim. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite. Já tem gente entendendo o que eu estou falando aqui. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para falar que o Negev não é o fim. A sua história não para nessa terra seca. A terra seca é só um momento. É só um momento. Não é a sua história.